Ele falava com propriedade, falava com autoridade, as pessoas vinham milhões e milhões e milhões. As pessoas querem um lugar para estar, as pessoas querem um lugar para se encontrar, e elas se encontravam nesse lugar. Agora, o problema, e isso me dá muita tristeza, é a quantidade de pessoas que se desviaram depois disso. A quantidade de pessoas que saíram da igreja e não querem nem ouvir falar de igreja. Talvez você seja um desses. Mas a igreja de Cristo, a noiva de Cristo, ela não te machuca, ela não te prejudica. Os homens sim. Os homens, eles te machucam, os homens te decepcionam. Os pastores, olha aí, pode ser pastor, pode ser apóstolo, pode ser diácono, pode ser de célula. Cara, líder, ele tem a probabilidade de te machucar porque ele é gente como você, é homem como você. Jesus, ele era, apesar de ser Jesus, o Filho de Deus, ele era homem também, só que ele permaneceu sem pecado. O que eu quero te dizer aqui é que a Hillsong é uma igreja maravilhosa. A estrutura que eles trouxeram é muito boa. Tudo que eles fizeram, maravilhoso. Porém, eles caíram. Não eles, não foi a igreja inteira. Tem muito pastor lá que eu tenho certeza que é sério. Agora, muitas coisas foram acobertadas. Muitos líderes tinham problemas e eles acobertavam. Quando eram membro, eles eram muito severos, inclusive com os membros. Não pode transar antes do casamento, não pode isso, não pode aquilo, mas parece que nos bastidores um ou outro acabava bebendo, acabava fazendo vergonha e tal, e eles escondiam isso, coisa sexual escondida. Então, o que eu quero dizer para você? Se você está na sua igreja, conhece os bastidores da sua igreja, se houver alguma coisa que está fora da Bíblia, e a Bíblia fala que o povo de Bereia era um povo mais excelente, porque eles viam o que estava sendo pregado no altar e comparavam com a Bíblia. Se a tua igreja, se as pessoas da sua igreja, se você conhece os bastidores e você está vendo coisas que não são de Deus, não são coisas que são bom testemunho, coisas que na frente da câmera traria escândalo para as pessoas, começa a repensar sobre esse lugar que você está. Às vezes é melhor você estar numa igrejinha não tão parede preta, não tão, mas que o pastor, os líderes são pessoas que levam a Bíblia a sério. Então assim, mas eu não quero mais igreja, eu não quero mais saber de igreja. A igreja é necessária. O livro de Hebreus fala sobre a necessidade de congregar. Se você pensa que Jesus veio para cá e não formou igreja, você está enganado. Jesus, ele formou 12 líderes, e esses 12 formaram um monte de líderes. Para quê? Para fazer discípulos. Jesus disse, vá e faça discípulos em todas as nações, em todos os reinos, em todos os lugares. Pregai a toda criatura. Se você está em casa com Jesus no seu coração, como é que você vai pregar a toda criatura? Como é que você vai pregar? Como é que você vai fazer discípulos dentro da sua casa? Não, minha família, eu faço meus discípulos. Não, a igreja é um lugar que você vai, você é ajudado, você é abraçado. Você vai nessa igreja e você abraça e ajuda pessoas, é mútuo. A Bíblia diz, onde estiverem 2 ou 3, ali eu estarei. Fala de quantidade. Não precisa ser 1000, pode ser 2 ou 3 mesmo, literalmente. A questão é que você precisa. Igreja é necessário sim. A igreja é bom que você vai, quando você... eu vejo na televisão. Quando você vê na televisão não é a mesma coisa. Quando você está lá, as canções e tudo que acontece é justamente para te levar à adoração. Nesse documentário fala que as músicas pareciam com Coldplay. E é verdade, a gente já avançou, gente. A gente não tá mais naquela época de... Não, a coisa mudou. Agora a gente tem teclado na igreja, agora a gente tem bateria. Tu não sabe o que é... o crente suou para a bateria entrar na igreja, para a guitarra entrar na igreja. A tubadora, enfim. Hoje a gente tem uma mente diferente, mas uma mente bíblica, tá? Porque tem uns pastores que agora estão se revelando e estão dizendo que, não, homossexualismo não é pecado. A Bíblia fala que é pecado. Tem várias passagens sobre isso, mas não é isso que eu quero falar, tá? A questão é que, a partir do momento em que os pastores, eles são tão inteligentes, eu estava conversando hoje com os amigos sobre isso, são pessoas tão inteligentes, tão acima do normal, que eles começam a distorcer algumas coisas, como disse o cara para Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Então esses caras de tão inteligentes, eles estão ficando loucos e estão começando a distorcer a Bíblia. E coisas que são fatos na Bíblia, que são incontestáveis, os caras já estão começando, não é bem assim e tal. Então eu prefiro ficar com a Bíblia antiga, eu prefiro ser quadrado, eu prefiro continuar no que eu sei que dá certo. Aqui tem coragem. Então ficar mudando as coisas
não é legal. Tem até inclusive uma lei aí que estão querendo colocar para alterar a Bíblia, tá? O pessoal quer alterar a Bíblia. Cara, a Bíblia é inalterável. Se você pega os pergaminhos, cara, tá tudo lá certinho, é como tem que ser. Agora, a Bíblia mesmo fala, ai daquele que alterar um tio ou um ponto dessa palavra. Se os homens querem mudar, a consequência é com eles. Eu prefiro ficar com a minha Bíblia. A minha Bíblia, ela inalterável, do jeito que tá. Eles falam que a música, né, é envolvente, e até tem uma mulher que falou assim, você tá lá adorando a Deus e quando começa a música, aquilo começa a mexer com o teu emocional. E será que você tá emocionado ou você tá sentindo a presença de Deus? A verdade é que quando você pega a canção, te emocionando ou não, você tá levando aquele culto ao Senhor, aquela emoção, aquela lágrima, aquilo tudo você joga no altar, aquele incenso, independente da música, do acorde, tudo inspirado para te fazer chorar, para te fazer envolver. Cara, você tem que ser inteligente. A Bíblia fala de uma mente racional. Racional. Quando você é racional, você faz as coisas. É premeditado? É. Você entra, se sente bem na igreja, parede preta, tecladinho. Agora o famoso worship, né? Adoração, né? 2 acordes, 3 acordes, né? Os músicos ficam pau da vida. Mas ali, se aquilo se te facilita você chegar a Deus, maravilhoso. Você não está entrando num transe, você está falando com Deus, você está orando. A canção ela te envolve, te leva a Deus, você chora, se emociona, não sabe nem porquê, mas você está ali. É o Espírito Santo. A Bíblia diz que quem te convence da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então se a música é Coldplay ou não é, meu irmão, está sendo para a glória de Deus. A Bíblia diz, tudo que fazei, se tem louvor, se tem canção, se tem salmo, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é meio malicioso esse documentário, tem que ver com calma, tem que ver com a mente de Cristo, porque o fato é que Satanás ele quer tirar as pessoas da igreja. Quanto menos pessoas na igreja, melhor. E vou te falar, o Justin Bieber, ele acabou dando uma declaração ali e ele saiu da Hillsong, tá? Então, para mim, o Justin Bieber está saindo um excelente cristão. Pode falar o que for, ele é polêmico, o cara faz, acontece. Mas, cara, eu creio que a semente foi plantada ali e o cara tá avançando, avançando. Ele até falou, ele não tocou o nome do Cal, mas ele falou, cara, tem pastores que se acham estrelas, se acham, né, o máximo e tudo, não são estrelas, não são. Pastor nenhum é estrela nenhuma. Ninguém é estrela, a estrela é Jesus. E quando você entra numa igreja que só fala de vitória, só fala de vitória, só fala de vitória, mas não confronta o pecado, então tem coisa errada. O pecado deve ser confrontado sim, mas o que serve para você também serve para mim. O que você não pode fazer é bíblico, o que eu não posso fazer é bíblico. Aí somos nós. Independente de ser pastor, querubim, serafim, a quarta pessoa da Trindade, cara, não interessa. A Bíblia é para todo mundo. E você... não é para pensar que o Evangelho é chato, gente. Pelo amor de Deus, o Evangelho é tranquilo, o Evangelho é maravilhoso. Até no documentário o pessoal fala, lá pode entrar com qualquer roupa, você pode entrar de qualquer jeito. E é verdade, você pode entrar de qualquer jeito. Agora, a Bíblia permanece fiel. A embalagem, o rótulo pode ser diferente, pode parecer meio Coca-Cola, pode parecer meio jovem, mas a palavra, ela é imutável. A palavra é real. Que em nome de Jesus você possa entender que qualquer igreja que você conhece, que os homens caíram, Jesus nunca caiu. Jesus nunca vai te decepcionar. Continua na igreja. Procura uma igreja séria, procura pessoas sérias, que essas pessoas vão te ajudar a te colocar num lugar mais excelente. E você também vai ajudar essas pessoas, mas para isso é necessária a eclésia. Por isso é interessante o ajuntamento, a igreja. Isso é importante. Amém?